Esta semana, as 4 maiores empresas de tecnologia e de venda online, elas foram chamadas a se explicarem na justiça americana da forma que elas agem e da forma que elas administram as suas coisas. A Apple, o Facebook, o Google e a Amazon. Essas empresas, elas valem, se juntasse toda a América do Sul, a América Central e o México, essas 4 empresas, elas são mais ricas do que todos esses países. E ainda sobraria algum dinheirinho para comprar pequenos países da Europa. Mas quem viu a forma debochada que os presidentes dessas empresas foram depor, a gente vê que eles não ligam tanto para a justiça. E um dos comentaristas falava que se a América apertar eles de tal forma, eles se mudam dali e levam a riqueza consigo. Quando alguém fica muito rico, alguém ou muitos ficaram pobres. Deus sempre teve preocupação com os pobres. Quando Moisés recebeu as leis de Deus, no livro de Deuteronômio, no capítulo 24, Deus orienta Moisés a dizer ao povo as seguintes palavras: não se aproveitem do pobre e necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva nas suas cidades. Paguem o seu salário diariamente antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Senão, ele poderá clamar ao Senhor contra vocês e você será culpado do pecado. Veja que o livro de Deuteronômio, o livro de Êxodo, as leis, Deus não colocou apenas os 10 mandamentos, mas Deus colocou a forma como as pessoas deveriam se relacionar. E aqui Deus está tratando das questões trabalhistas. Deus está dizendo, olha, seja um estrangeiro, seja um israelita, vocês não devem segurar o salário deles. Aqui são diaristas, digamos assim, as pessoas iam trabalhar no campo e deveriam receber os seus salários dignamente. No Novo Testamento, nós temos vários textos a respeito destas coisas, mas eu quero ler o texto de 1 Timóteo, o capítulo 6 e o versículo 10, que diz o seguinte: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentam com muitos sofrimentos. Esse texto, o apóstolo Paulo aqui está tratando que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Jesus, quando ele trata destas coisas no Sermão do Monte, ele fala de uma forma de serviço, porque o dinheiro, ele não pode dominar os nossos pensamentos, mas o dinheiro, ele deve ser nosso servo. Nós devemos saber o que fazemos com o dinheiro, e não a gente ficar na ganância que viva em função do dinheiro. É isso que Jesus fala aqui em Mateus, o capítulo 6 e o verso 24, que diz o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Nós compreendemos que
servir a Deus é servir ao próximo. E o texto de Jesus aqui é pesado porque quando nós amamos o dinheiro demais, ou nós amamos o dinheiro de uma forma egoísta, o amor ele é sempre egoísta, Jesus diz que nós vamos odiar as outras pessoas. Quando nós amamos o dinheiro, nós não amamos pessoas. Nós não gostamos de gente. Nós gostamos de coisas que o dinheiro pode comprar. O apóstolo Tiago, ele também trata deste assunto, e Tiago é uma carta muito prática. E quando Tiago trata dessas coisas, no capítulo 5 da sua carta, e no versículo 4 ele diz o seguinte, ele faz uma comparação, uma analogia lá com o texto de Deuteronômio, que já foi lido há poucos minutos. Ele diz para os ricos, vejam os salários dos trabalhadores que ceifam os seus campos e que vocês retiveram com fraude. Estão clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, Tiago está dizendo aqui, olha, vocês ficaram ricos porque vocês não estão pagando os trabalhadores corretamente. Vocês estão retendo o dinheiro de vocês. E isso é tão comum. Empresas que não depositam os direitos trabalhistas, e quando o funcionário sai, ele vai ver que ele não tem direito de nada. Porque a empresa não fez o depósito necessário. Tiago está dizendo aqui, olha, vocês, de uma forma atual para nós, vocês estão descontando os direitos trabalhistas dos funcionários, mas vocês não estão depositando. E vocês estão guardando isso para vocês, para que vocês, por fraude, por isso que ele fala, é com fraude, vocês estão fraudando para que vocês possam ficar mais ricos. E quando vocês ficam mais ricos, vocês, essa riqueza, de certa forma, testemunha contra vocês. É o que ele fala aqui na carta de Tiago, no capítulo 5, e quando ele vem tratando disso, no versículo 3, ele diz o seguinte, o ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem dele testemunha contra vocês, e com fogo lhes devorará a carne. Tiago está dizendo assim, olha, a própria riqueza de vocês é testemunha. Quando Tiago, ele trata a respeito dessas coisas também, essa sua carta é uma carta muito prática, e a gente vê que, como eu disse para vocês, as 3 trilionárias empresas, as 4 trilionárias empresas, quando foram depor, os seus presidentes, seus administradores, eles riam, respondiam de uma forma de deboche para aquelas pessoas, para aqueles que estavam perguntando. E na realidade aquilo ali era um faz de conta. Como eu disse, porque se aperta ele sai. Vamos, por exemplo, para a China. Ali é que ninguém recebe direitos trabalhistas nenhum. Ninguém recebe direitos trabalhistas. Mas olha o que Tiago diz aqui no capítulo 2 e no versículo 6, diz assim, vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam aos tribunais? Quando um pobre deve alguma coisa, ele vai pagar de qualquer jeito. O rico não. Quantos funcionários públicos que têm direitos trabalhistas, e esses tempos eu vi falando a respeito daquela que já foi uma das maiores empresas do Brasil, a VASP e a Varig, que eram as grandonas da época da aviação, os funcionários que foram demitidos na época que a empresa faliu nunca receberam. Alguns morreram e já há mais de 40 anos que não recebem. Mas essas palavras do Senhor, isso não começou de agora, porque o coração do homem ele é perverso e não é de hoje. O coração do homem ele ama o dinheiro e não é de hoje. O profeta Amós, ele, tratando desse assunto, ele diz o seguinte a respeito dos tribunais. Ele diz assim, capítulo 2 do profeta Amós, e o versículo 6 e 7 diz o seguinte, vocês vendem por prata o justo
e por um par de sandália o pobre. Pisam na cabeça dos necessitados, como pisam o pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Veja que a justiça, ela não é corrupta de hoje. Os tribunais, eles não são corruptos de hoje. E nós temos que crer quando Jesus fala que as pessoas amam mais o dinheiro do que a Deus, ou não pode servir. Servir é para um dono. Então, de certa forma, como dizem alguns teólogos, o dinheiro passa a ser um espírito. Deus é espírito. Então, quem serve ao dinheiro serve um espírito egoísta, um espírito mundano. E essas pessoas, elas nunca estão satisfeitas. O primeiro texto que eu li, de 1 Timóteo, capítulo 10, diz assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o apóstolo Paulo, quando ele vai tratando dessas coisas, ele dá as seguintes orientações. Nesse mesmo capítulo, no versículo 17, ele diz assim: ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. A Bíblia não condena a riqueza. A Bíblia não condena que as pessoas tenham coisas. Mas a Bíblia condena que a pessoa use aquilo ali para o seu luxo. Quando você lê, e você pode ler depois Tiago, no capítulo 5, Tiago vai dizendo no capítulo 5, do versículo 6, 4, 5, 6 em diante, ele diz assim, olha, vocês ficaram ricos por oprimir os pobres, não pagar os direitos dos pobres. E vocês usam isso que vocês estão conseguindo com fraude. Aqui no fato ele fala da justiça também, né? Compra os tribunais para que os direitos trabalhistas ficam sendo empurrados e nunca se resolvam isso. Aí Tiago vai dizendo, vocês fazem isso para viver no luxo. Vocês usam para viver ostentando. Mas no versículo 5 também diz assim, olha, Deus não vai deixar isso impune. É o capítulo 3, olha, isso testemunha contra vocês. Deus está vendo tudo isso que vocês estão fazendo. Mas as orientações de Paulo aqui então é o seguinte, olha, diz para os ricos não colocarem a esperança na riqueza. No ano 2000, uma revista americana também fez as mesmas previsões de hoje para essas grandes fortunas atuais. E a revista, na época, a revista Times, ela dizia que a General Motors, ela tinha uma riqueza do tamanho da Dinamarca. E que a Toyota, ela tinha uma riqueza tão grande como a África do Sul. E veja que hoje em dia a concentração de riqueza, ela passou para outras mãos. Não é que a General Motors ficou pequena, ou que a Toyota também até diminuiu, mas que ficou pequena, ainda é grande. Mas apareceu gente ou empresas maiores do que elas. E Tiago vai dizendo o seguinte, olha, não coloque a esperança nessas coisas, porque essas coisas são passageiras. E essas coisas não trazem a satisfação que deveria trazer para o ser humano. Mas ele diz assim, olha, coloque a esperança de vocês em Deus, que tudo provê ricamente para a nossa satisfação. Verso 18. 1 Timóteo 6,18. Ordena-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Como eu disse, Deus não condena a riqueza, mas que essa riqueza ela possa ser usada em prol dos que sofrem, em benefício dos sofredores. Essa palavra de Tiago, ou quando você lê outros textos da Bíblia, a Bíblia não coloca somente os ricos no banco dos réus. Mas pior que o rico que explora o pobre, é o pobre que explora o outro pobre.
Quando o pobre ele explora o outro pobre, ele torna o outro miserável. Veja então que a exploração não é por ser rico ou por ser pobre, mas é o coração humano, o coração do ser humano que é mau. O ser humano ele tem um coração egoísta e ele precisa ter um coração solidário, um coração que ele possa partilhar, que ele possa compartilhar das necessidades do outro. Nós vivemos um tempo em que as pessoas querem ostentar, as pessoas querem ter para ser vistas. Um sociólogo disse uma coisa, um filósofo disse uma coisa bem interessante a respeito do ser humano. E ele diz o seguinte: se eu tenho que me resignar por ser um pequeno monte, eu prefiro morar em uma planície. O sentido é, se eu sou um montezinho de nada, um pequeno elevado, mas se eu vou ficar no meio de montanhas grandes, essas montanhas vão fazer com que eu não seja visto. Ou então vou ser apenas pisado, servir apenas de degrau ou de subida para as outras, para quem vai subir. Na realidade, a vaidade humana, ela nunca está suficiente com o dinheiro que tem. Porque veja só, você e eu, se nós ganhamos 20 salários mínimos, nós sempre vamos achar que estamos ganhando pouco. Mas o nosso funcionário que ganha um salário, ou um salário mínimo e meio, eu acho que ele ganha muito bem. Não é verdade? Isso é uma coisa natural do coração egoísta do ser humano. Mas quando Deus transforma o nosso coração, seja você ganhe um salário, seja você ganhe 10, seja você ganhe 100, o seu coração vai ser sempre generoso e você vai partilhar com aqueles que necessitam. Você sempre vai partilhar com aqueles que precisam. É impressionante. Quando você age assim, Deus cuida de você e Deus lhe abençoa. Deus lhe dá tudo o que você necessita e a sua alma está sempre satisfeita. Essas palavras de Tiago são palavras do Senhor. E palavras de Deus nós devemos levar em consideração. Por isso, quer você ganhe X, 3x, 4x, 10x, que a sua alma, o seu coração seja sempre generoso e que Deus nos abençoe.